Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos, irmã Eva, irmão Daniel, irmão Vinícius, irmã Fabiane, todos os irmãos aí que estão mandando mensagens. Hoje nós vamos trazer um tema bem relevante, bem importante, a respeito do fim dos tempos, a respeito da volta de Jesus, dos sinais que têm acontecido no ano de 2020. A tela está duplicada aí porque logo o pastor Lamartine vai entrar na outra tela. Então vamos só esperar um pouquinho os irmãos ir entrando. Queridos, compartilhem essa live, amém? Os irmãos, se fecharem o chat aí, vai ter o botãozinho de compartilhar, podem estar compartilhando, podem estar aí divulgando, porque com certeza Deus vai abençoar essa noite, porque teremos aí informações relevantes e importantes que com certeza vai edificar a minha e a sua fé. Cumprimentar aqui a irmã Márcia, irmão, passa tão rápido aqui, irmã Anne Flavine, irmã Esther, irmã Cida, todos os irmãos, que Deus abençoe grandemente. Vai ser muito bênção essa noite, com certeza. Hoje eu trago aqui o pastor Lamartine Pozzella, um homem aí que tem também falado muito a respeito do fim dos tempos, né? Ele fala muito sobre a volta de Jesus, sobre os sinais, sobre os eventos do fim. E com certeza você será poderosamente abençoado. Então vai mandando, meu irmão, minha irmã, vai compartilhando, vai avisando os irmãos, os parentes, os amigos, amém? Com certeza vai ser bênção. Eu vou esperar um pouquinho mais só e já vamos estar chamando aí o pastor Lamartine, que deve estar nos aguardando já. Já temos aí 1000 pessoas, né, na live. Que Deus abençoe vocês grandemente. Compartilhem, se inscrevam no canal, amém? Com certeza essa noite vai ser uma noite marcante, vai ser uma noite aí poderosa, onde a gente vai falar das coisas de Deus, de tudo que tem acontecido no mundo no ano de 2020, a respeito de Israel também, a respeito dos sinais, um pouquinho também do anticristo, da marca da besta, tantos eventos aí que interessam a todos nós, né? Então, com certeza vai ser bênção. Eu não tenho sombra de dúvida. Então, meus amados, eu vou estar chamando logo, logo o pastor Lamartine, amém? Para que os irmãos possam estar aí sendo prestigiados nessa noite. Então, vamos chamar aqui o pastor Lamartine, que vai estar entrando aqui. Pastor Lamartine, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu amado? Paz do Senhor, Marcelo, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, viu? É um prazer, é todo nosso, pastor. Na verdade, acabou coincidindo, sabe? Nós estamos aí praticamente chegando no número de 100 mil inscritos e pela primeira vez, como primeiro convidado, temos exatamente já de cara o pastor Lamartine Pozzella. Então, para mim, pastor, é uma tremenda satisfação estar com o senhor aqui. Tenho certeza que todos que nos acompanham aí há bastante tempo, todos os inscritos, todos aqueles que têm aí se interessado por esse assunto tão importante nesse tempo final, tem também ficado muito feliz com a sua presença, então eu quero te agradecer, quero dizer para o senhor que o senhor tem toda a liberdade aqui, né? Nós vamos tratar de muitos assuntos, mas o senhor está em casa e para mim, mais uma vez, eu repito, é uma satisfação. E eu quero iniciar essa live, se o pastor assim me permitir, a gente fazendo uma breve oração, amém? Para que o Senhor abençoe a mim, ao Senhor, aos irmãos que estão chegando, que já estão aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Quer falar alguma coisa, pastor Lamartine? Não, eu ia dizer que não tem melhor maneira para começar Amém. do que isso. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença, Deus, para que Tu venhas abençoar, Senhor, essa transmissão ao vivo. Senhor, que não seja eu a falar, meu Deus, que nem seja também o pastor Lamartine, mas seja o Teu Espírito através das nossas bocas, Senhor. Eu quero abençoar cada pessoa, cada irmão e cada irmã que está entrando, que já está aqui conosco, Senhor, que Tu venhas usá-los poderosamente como instrumento na terra nesses últimos dias e que eles venham fazer a diferença também, recebendo essa palavra que será ministrada nessa noite. Nós queremos te agradecer e te louvar por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lamartine, estamos aí vivendo um ano extremamente diferenciado, né? Eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua percepção do ano de 2020, meu amado. Olha, Marcelo, o ano de 2020 foi surreal, viu? Nós começamos o ano
teve aquele evento Descend, que foi um evento maravilhoso. No dia seguinte, teve uma chuva, a pior chuva de São Paulo dos últimos 200 anos. Para você ter uma ideia, a nossa igreja ela encheu de água até pela metade. Nós tivemos um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. Nossa, Uma coisa assim impressionante, né? Então, quando a igreja respondeu de uma maneira maravilhosa, quando iríamos inaugurar, veio a pandemia, né? Então, eu creio que esse ano Deus está querendo sinalizar de uma forma muito especial. Está acontecendo no mundo, Marcelo, é uma coisa impressionante. Está tendo exatamente. incêndios, a gente está falando de incêndios no mundo inteiro. No Exatamente. Brasil, nos Estados Unidos, no Pantanal, na Amazônia, na Califórnia, está tendo até lá no Círculo Polar Ártico, está tendo na Europa inteira e no mundo inteiro nós estamos tendo manifestações como essa. É um ano que realmente Deus parece que está dizendo: olha, igreja, abre os olhos, porque o que está acontecendo não é normal. Eu não sei se você tem essa sensação. Para mim, a sensação é que é um filme, né, de terror, que nós Com estamos realmente certeza. vivendo dias muito diferentes e eu creio que cada vez mais chegando próximo da vinda de Jesus, aquelas dores de parto estão aumentando, né, de intensidade. Pastor Lamartine, inclusive, quando o ano de 2020 começou, né, ele já começou quase, ele já praticamente inaugurou aí quase com uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e o Irã, com a morte lá do general Soleimani também, né? Então, quer dizer, ele já começou a todo vapor, né? Sem dúvida alguma, o Irã só não entrou em guerra para valer porque ele ainda não tinha bomba atômica. Que ele tem Mas, corrido atrás, inclusive. na minha opinião, tá desenvolvendo, está muito próximo disso. E certamente a União Soviética, que é o principal aliado, né, além da China, falou: olha, melhor não está na hora ainda, mas chegou muito perto de acontecer essa guerra. Com certeza. E a gente também observa, né, pastor Lamartine, que o senhor falou ali das queimadas. Eu vi recentemente que muitos vulcões estão entrando em erupção no mundo simultaneamente. Não é assim uma coisa isolada. São vários, né, ao mesmo tempo. E isso também remete a uma profecia lá de Joel, né, que nos últimos dias Deus ia mostrar prodígios na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, que é exatamente a erupção vulcânica, né? As pessoas ignoram esse fato, acham que é uma coisa comum, mas são muitos sinais simultâneos aí, né? A gente sabe também que na grande tribulação nós teremos assim terremotos de magnitude muito grande. Então, se você olhar do ponto de vista científico, você sabe que as placas tectônicas da Terra elas estão se movimentando de uma forma muito especial. Isso tanto produz terremotos quanto produz também os vulcões, porque os vulcões eles estão exatamente nesse chamado cinturão de fogo, que é onde tem a junção das placas tectônicas. Então, quando Exatamente. elas começam a se movimentar, o magma começa a subir. Então, está havendo uma movimentação das placas tectônicas como nunca houve. Então, é o que a Bíblia diz, né? Que haveria terremotos, que haveria maremotos, que haveria todas essas manifestações. As pessoas dizem, mas sempre houve essas coisas. Sempre houve, só que agora está aumentando em número, agora está aumentando em magnitude e está acontecendo tudo uma vez. Está acontecendo terremoto, está acontecendo vulcões, está acontecendo todas as outras manifestações. Então, eu não tenho dúvida que o mundo está gemendo, a natureza está gemendo, né, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Pastor, e veja bem, né? O senhor falou ali dos terremotos. O Brasil, todo mundo sabe, é um país que não tem terremoto. Historicamente, não tem terremoto porque também não tem vulcão, né? E nós tivemos recentemente um terremoto na Bahia, né? Tivemos também um terremoto ali no Atlântico, perto de Fernando de Noronha. Então, quer dizer, coisas extremamente atípicas, que não tinham histórico, estão desenvolvendo aí todas no ano de 2020, né? Exatamente. Por exemplo, se você pegar essas junções de placas tectônicas, você vai ver que o Chile, que está lá, tem muito isso. Mas o Brasil não tinha. O Brasil era um continente praticamente preservado disso.
mas agora está começando a ter. Eu creio que realmente isso é devido ao aumento, né, da magnitude desses terremotos mais distantes que está afetando aqui também, né? Com certeza. E, pastor Lamartine, uma coisa interessante, né? Nós aqui estamos em Santa Catarina. E aqui, digamos assim, o Brasil todo ele não tem histórico de catástrofes naturais. Mas recentemente nós tivemos aqui, primeiramente, aquele ciclone bomba. Não sei se o pastor chegou a ouvir falar. Creio Sim, que sim. sim, Então com foi, certeza. foi uma devastação total, assim, a maioria das cidades sofreram aí com construções, edificações, comércios destruídos. E quer dizer, a gente está falando de todos esses sinais, mas eu mesmo vivenciei isso. Era 3, 4 horas da manhã, eu estava segurando portas e janelas de vidro para não me estilhaçar tudo, sabe? Graças a Deus, onde a gente mora aqui não aconteceu, mas na mesma cidade, em outras cidades, eu vi vídeos, por exemplo, de operários que estavam lá trabalhando nos prédios, nos andaimes ali, e ficaram pendurados. Foi uma coisa tenebrosa, né? Eu vi um telhado, acho que foi de um posto, arrancado assim como se fosse papel, né? E Exatamente. coisas que a gente só via nos Estados Unidos, né? No Japão, que são países de um clima temperado, porque isso acontece quando, geralmente, no período em que o ar quente se junta com o ar frio, né? E aí, ou seja, isso não é no verão, é geralmente na mudança de estação. Só que no Brasil, por ser um país mais tropical, isso não acontecia nunca. Você não tinha essa diferença tão abrupta, né, de massas quentes com massas de ar frio, porque o ar quente desce, o ar quente sobe, o frio desce, e aí forma, né, esse ciclone. Agora, isso tudo a gente pode ter uma explicação científica, mas o que a gente sabe é que realmente o clima está mudando e não é só o homem que está mexendo. Eu acho que isso tem a ver com a mão de Deus também. O pastor falou uma coisa muito interessante que eu até queria tocar, né? E me veio à memória. As pessoas, né, pastor Lamartine, elas sempre têm a mania de achar que porque tem explicação científica, então aquilo deixa de ser um evento sobrenatural. Por exemplo, quando Jesus abriu o Mar Vermelho para o povo do Egito passar, a Bíblia diz que Deus não desceu do céu e abriu ali com um anjo o mar. O que que ele fez? Soprou um Mandou um vento vento. impetuoso, né? A Bíblia diz que veio um vento que soprou a noite inteira e o mar se abriu. Ora, um vento é uma coisa comum, todo mundo sai na rua e sente o vento, correto? Só que um vento, naquele momento que Israel precisava passar, naquela exata janela de tempo, ali que foi o milagre. Porque o vento poderia soprar antes, poderia soprar depois, mas exatamente no momento que Moisés precisava passar, é que. Então as pessoas elas acham, de alguma maneira, que explicar cientificamente o sinal faz com que aquilo não seja um sinal. Ora, todas as leis assim da ciência, elas obedecem exatamente. Deus criou as leis da ciência, elas obedecem às ordens do Criador, né? Elas foram criadas pelo próprio Deus. Concorda, meu amado? Não, totalmente. E eu penso assim, no caso de Moisés, Deus mandou ele ainda levantar o cajado. Estava ventando, mas enquanto ele não levantou o cajado, o mar não se abriu. Quer dizer, a natureza, tudo comanda a ordem de Deus. E tudo isso está caminhando para cumprir aquilo que Jesus profetizou. Porque é isso que, Exatamente. quando Jesus profetiza sobre essas manifestações da natureza, ele diz que o mundo inteiro ficaria estupefato com o bramido das ondas, né? Sim, do Então, ou mar e com das o mar e ondas. com o bramido das ondas, quer dizer, então Jesus está deixando claro que quando isso acontecesse, o mundo inteiro ia poder ver. Isso é uma coisa interessante, porque sempre houve maremoto, sempre houve terremoto. Só que se você estivesse num lugar e acontecesse 50 quilômetros dali, você não viria. Com E Jesus está certeza. dizendo que o mundo ficaria estupefato, ficaria, né, impressionado com o bramido do mar e das ondas e tudo. Então, além dessas coisas estarem acontecendo, elas aconteceriam num tempo que o mundo inteiro poderia contemplar e ficaria chocado, né? Então, nós É, estamos vivendo no tempo que essas coisas acontecem e podem ser vistas, né? e falando em tsunami, né, pastor Lamartine, veja bem, nós tivemos, fazendo uma cronologia aí nos últimos 10, 15, 20 anos, tivemos o tsunami em 2004 na Indonésia, depois tivemos aquele grande no Japão de 2011, dois 2011. enormes, né?
E então, assim, recentemente tivemos aí muitas praias onde o mar invadiu, no Rio de Janeiro, Santa Catarina. Tivemos há um tempo atrás, lá em 2017 também, quando o mar recuou, as pessoas não tinham explicação. Deus mandando sinais de todos os lados, assim, de todos os meios, né? Mas o ser humano, infelizmente, ainda não acorda. Ele ainda acha que são fenômenos naturais. Ora, Deus criou a natureza. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, né? Para a gente contextualizar isso. Pescar um peixe nunca foi milagre. Você ir lá, você pode pescar um peixe. Mas a Bíblia diz que os discípulos, né, tentaram pescar ali a noite inteira e não pescaram nada. Mas exatamente no momento que Jesus manda lançar as redes, veio tanto peixe que, de alguma maneira, o barco quase veio a pique. Então, pescar um peixe não é um milagre, mas naquele momento, depois de proferir a palavra de Deus ali se tornou um milagre. Então, esses sinais acontecendo aí de forma simultânea e intensificando em proporção, intensificando em destruição, mostram claramente que, apesar de Deus cumprir através das leis da natureza, Deus que está fazendo, arquitetando tudo isso, planejando para cumprir um plano macro aí, né? Então, a gente sabe que existem essas coisas, mas, por exemplo, esse ano nós tivemos invasão de gafanhoto. Isso é uma coisa que eu não me lembro de alguma vez no Brasil Eu ter me tido lembro esse tipo de também. manifestação. Né? Tempestade de areia é comum lá para o deserto, mas chegar aqui do outro lado do mundo, né, a ponto do céu ficar escuro, ficar cinzentado, quer dizer, Deus está manifestando. E fora os eclipses, as luas de sangue que nós Eu ia tivemos falar aí nisso também. 2014 e 2015 acontecendo exatamente nas festas bíblicas, né, judaicas. Quer dizer, os próprios rabinos dizem, né, que o eclipse do sol é juízo para as nações gentílicas, o eclipse lunar é juízo para Israel. Está tudo acontecendo, gente. Agora, o mundo não tem explicação, nós sabemos o que é, né? É interessante, né, pastor? O pastor mencionou ali sobre essa praga de gafanhotos. A Bíblia fala lá no livro de Joel, do profeta Joel do Antigo Testamento, ele assemelha, né, o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta como uma manifestação do juízo de Deus, né? E é interessante Deus mandar essa nuvem gigantesca de gafanhotos para a Argentina, Brasil, exatamente no momento que o Brasil vive a pandemia, exatamente no momento que tem acontecido um monte de catástrofes naturais. Quer dizer, fica notório, fica claro que Deus está querendo fazer um despertamento no ser humano, mas o ser humano cego espiritualmente, não estou dizendo que, graças a Deus, todos os amados que estão aqui, se estão aqui é porque não estão cegos, mas muitos, infelizmente, não conseguem enxergar, eles sempre acreditam as coisas naturais como se Deus não controlasse de forma sobrenatural, natural, né? Na verdade, Marcelo, o mundo não vai entender, né? A gente sabe, na Exatamente. grande tribulação, com tudo que vai acontecer, as pessoas ainda blasfemarão a Deus. É óbvio que haverá conversões, mas haverá muita gente que nunca vai se converter, mesmo com todos os sinais, com todas as manifestações, e eles vão preferir acreditar na mentira, né? Como diz 2 Tessalonicenses 2, que Deus, porque eles não creram na verdade, lhes enviará a operação do erro e crerão na mentira, porque É não creram verdade. na verdade. Então, é isso. As pessoas estão cegas, não querem enxergar, mas Deus está manifestando. E esses sinais, na minha opinião, eles são sinais muito mais para os crentes do que para os ímpios. Porque a gente entende. Quando Deus manda, a gente fica até estremecido. Meu Deus, está chegando a hora. A Lília, minha esposa, fala assim: o que você está achando disso tudo? Eu falei: surreal. Ela fala: mas e aí? Eu falei: aí que eu dou glória a Deus, porque essas coisas estão. É o prenúncio de que Jesus está voltando, né? Então eu fico muito Muito feliz por isso. interessante. O pastor falou algo muito lindo que eu admiro, porque eu também sinto a mesma coisa. As pessoas, elas pensam, né, pastor? Elas pensam assim, ó, que quando você fala do Apocalipse, quando você fala dos sinais, as pessoas pensam, de alguma maneira, algumas pessoas, um grupo de pessoas, eles pensam que você não tem amor na sua família, que você não tem amor na sua vida. É justamente o contrário. Se você ama a Deus, você sabe que você está voltando para casa. Ou seja, quanto mais sinais, quanto mais eventos, quanto mais acontecimentos, a gente consegue perceber e se alegrar no interior. Por quê? Porque a gente percebe que a gente está indo embora, que a gente está, de alguma maneira, encerrando a nossa trajetória aqui. Quem é que não quer morar com Deus? Porque a Bíblia diz o seguinte, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
correto? Então, claro, nós temos a nossa família, nós temos nossos amigos, nós temos nossos irmãos, igreja, nós temos tudo isso. Só que veja bem, nós não devemos amar as coisas do mundo. Então, quando você não ama as coisas do mundo, você se alegra com os sinais, você se alegra com os avisos de Deus, porque em Lucas diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, é exatamente o que o pastor mencionou, sobre essa alegria, que nem a sua esposa disse, né? Que brota em nós, né, pastor? Exatamente. Eu, assim, até quero aproveitar o gancho da sua pergunta, porque o arrebatamento, a ideia do arrebatamento causa muito pavor nas pessoas, principalmente aquelas pessoas que acham que podem ficar, né? Agora, quando você olha para a Bíblia tem padrão. Deus, ele já teve outros momentos que ele teve juízo sobre a terra. Por exemplo, quando veio o dilúvio, Noé, durante 100 anos, ele construiu a arca e anunciou que ia chover. Quando a arca estava pronta, ele deu oportunidade para todo mundo entrar. Ninguém quis entrar, somente ele e sua família. E os animais que Deus deu o comando, eles vieram, mas a oportunidade veio. Então, quando veio o juízo, quem creu não ficou e não foi morto para o juízo. Muitos anos mais para frente, quando no tempo de Abraão, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, os anjos vão até lá para tirar Ló de lá. E primeiro, você sabe, né, que o anjo do Senhor começa a barganhar com Abraão, né? E Abraão, mas se tiver 50 justos, não, eu não mando. E se tiver 30, se tiver 20. Quer dizer, quando chega no final, não tinha ninguém a não ser Ló. E o interessante é que o anjo chega para Ló e fala: você tem que sair agora, porque eu vou trazer juízo para essa terra. E eu não posso trazer esse juízo enquanto você estiver aí. Olha que coisa, Marcelo. Deus está falando: eu não vou trazer juízo enquanto você, que é justo, não sair daí. Então, mais uma vez, Deus livra o seu justo quando ele vai derramar o juízo. Então, é por isso que eu creio que quando vier o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, a igreja vai subir. Só não vai subir quem realmente não crê, quem não estiver buscando ao Senhor. Mas eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação por outras razões mil, tá? Eu tenho milhares de razões para falar, Exatamente. mas essa é uma delas. Olha o padrão profético. Quando Deus vai estabelecer o juízo no mundo, ele tira os seus. Tirou na arca, livrou do dilúvio e livrou de Sodoma e Gomorra. Exatamente, pastor. E veja só, as pessoas dizem assim erroneamente, né? Na minha visão também, elas dizem assim, ó: mas Noé estava lá quando aconteceu o dilúvio, Ló estava lá quando caiu fogo e enxofre. Não. Eles estavam, mas eles foram libertos pelo Senhor naquele momento. Livres. Noé. Não. Veja bem, o dilúvio são as águas. O juízo são as águas. A arca é Jesus. A arca ficou entre Noé e as águas, entre Noé e o juízo. Jesus ficou entre a condenação e Noé e sua família. É exatamente o que vai acontecer. No dia do arrebatamento da igreja, o mundo vai sofrer uma série de coisas e Jesus vai livrar a igreja. Exatamente, Quando pastor. você pega no caso de Ló, mesma coisa. Eles foram tirados do lugar onde o juízo veio. Ele não ficou lá. E o anjo ainda falou: você tem que ir, porque enquanto você não for, eu não posso derramar o juízo. Querido Lamartine, o que acontece? As pessoas, elas confundem porque elas usam aquela passagem da última trombeta e elas associam a sétima trombeta do Apocalipse. E é esse o problema, porque a Bíblia não fala de forma nenhuma, inclusive o tempo profético da sétima trombeta é totalmente diferente do tempo do arrebatamento. Por exemplo, o Apocalipse, quando a gente faz ali a leitura do livro do Apocalipse no capítulo 1, a gente vai ver que
o Apocalipse 1 fala das coisas que eram, né? Apocalipse 2 fala das coisas que são. Apocalipse 3 fala das coisas que hão de ser. E depois de Apocalipse 3 a igreja não aparece mais, né? Na narrativa bíblica do livro da revelação dada a João. Então, realmente, assim, claro, tem muitas milhares de razões, como o pastor falou também, eu também comungo da mesma opinião. Eu acho que a gente respeita, né, Lamartine, essas pessoas também que creem, tem pessoas sérias Não, né? eu acho que o respeito, Marcelo, é a coisa mais importante. Eu tenho grandes amigos que pensam Eu diferente, também, também. amigos meus, amigos que eu respeito, que eu admiro, até admiro teologicamente, que pensam diferente de mim. E eu sei que eles me Sim, respeitam também, a despeito de cremos diferentes. Mas, na minha maneira de entender, quando eu estudo, existem muitas evidências de que a igreja não vai passar pela tribulação. Então, exatamente. e o que você falou é uma delas. Quer dizer, os 3 primeiros capítulos aparece a palavra igreja. No capítulo 4, versículo 1, João vê uma janela aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo: sobe aqui. Ali é o arrebatamento. A voz como Exatamente. de trombeta. Ali está tocando a trombeta. E outra, quando fala da última trombeta, não está falando da 7ª trombeta de Apocalipse, está falando da, da festa de trombetas. Porque, na minha opinião, Jesus vem na festa de trombetas, que é nesse tempo agora. Acabou de passar a festa de trombetas, Passamos mas uma agora. é nessa época que ele vem, né? Entre Exatamente. os meses de setembro e outubro. Por quê? Porque ele morreu na Páscoa, exatamente. Ele estava enterrado exatamente na festa de pães ázimos, ele é o pão sem fermento. Ele ressuscitou exatamente na festa de primícias. O Espírito Santo veio exatamente no dia de Pentecostes. Ora, a 5ª festa é a festa de trombetas, é o arrebatamento da igreja. Então, a última trombeta é porque na festa de trombetas eles tocavam trombetas várias ao longo do dia. Então, Jesus virá nessa festa. Não sabemos o ano e nem a hora, mas podemos saber que é nesse tempo. Exatamente. E o apóstolo Paulo também escreveu, né, pastor Lamartine, em 1 Tessalonicenses 5, porque Deus não nos destinou para a ira, e esse texto Para é a muito ira. forte, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. Então veja, o apóstolo Paulo deixa, porque quando a Bíblia fala de ira, quando a Bíblia fala de dia do Senhor, sempre está falando daquele período tribulacional, da grande tribulação, né? E muitos textos do apóstolo Paulo, os evangelhos, o próprio livro do Apocalipse mostra que a igreja vai ser preservada nesse momento tenebroso que vai vir sobre o mundo, porque não faria nenhum sentido também, digamos assim, pelos atributos de Deus, a misericórdia, o amor, né? Como aconteceu ali com Ló, como aconteceu com Noé, nós levarmos uma vida em santificação, uma vida em renúncia, uma vida em busca de Deus, e sofremos as mesmas consequências, o ímpio e o justo sofrendo as mesmas consequências, né? Não, na verdade, as pessoas que usam esse argumento vão dizer: mas os apóstolos morreram por Jesus. Mas é Muita um gente contexto morreu por diferente. Jesus. Tudo bem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quando ele fala da grande tribulação, lá em Apocalipse 3:10, se dirigindo à igreja de Filadélfia, ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei Da da hora. hora da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os habitantes da terra. Então veja, a grande tribulação é uma tribulação específica que vai acontecer no mundo inteiro. E Jesus está prometendo não guardar na hora, mas guardar da hora. E ali ele diz que esta tribulação ela vem para provar os habitantes da terra. E a palavra ali, habitantes, que habitam sobre a terra, no grego katoikel, dá a ideia daqueles que têm raízes profundas nesse mundo. E nós não temos raízes profundas nesse mundo. Nós moramos aqui, mas somos habitantes dos céus. Então, a grande tribulação, ela vem, Marcelo, para juízo daqueles que rejeitaram a Cristo. É assim que diz 2 Tessalonicenses também. O mistério da iniquidade já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Veja, a Bíblia está dizendo, o Espírito do Anticristo já está entre nós. Tem alguém Mas por que detendo. ele não se levanta ainda? Porque aquele que o detém não foi retirado. A igreja que vai ser retirada e quando ela sair, ele não tem mais oposição.
E aí, então, fica claro que a grande tribulação e o império do anticristo só vai acontecer quando aquele que detém, que é a igreja, for retirado. Então, é o arrebatamento da igreja. Exatamente. E o apóstolo Paulo também escreveu, né, pastora Martina, eu estou lendo aqui na Bíblia, diz o seguinte, né? Aliás, no Evangelho, no texto de João, diz o seguinte: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não Não entrará entra em em juízo, condenação e passou da mas morte passou da para a morte para vida. a vida. Então, são muitos textos que mostram realmente, porque tem uma diferença muito grande você falar que você foi guardado na hora e da hora. É uma letrinha só, mas faz uma grande diferença. Você guardado da hora, você é tirado da hora, você é arrancado da hora. Mas, E Marcelo, esse texto que você citou de João, capítulo 5, ah, algumas pessoas vão dizer, não, mas ali está falando que as pessoas que creem em Jesus não vão ser condenadas, não vão passar pelo juízo final. Esse texto não está se referindo à grande tribulação. E realmente, eu acho que esse texto ele pode ser mais um texto a corroborar, mas não pode ser o texto mais importante. Por quê? Porque ali pode estar falando mesmo de ser livre do juízo final, lá do do trono destino branco, eterno, no do final destino eterno. do destino eterno. E a gente não vai nem ser julgado, porque o nosso tribunal não é um tribunal do juízo final, ele é o trono tribunal de Cristo, que é logo após o arrebatamento. Agora, Apocalipse 3:10 é claro, você não vai passar pela grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, porque eu vou te livrar da hora. E no grego, tirar da hora é de dentro para fora, é ser arrancado. E a Exatamente. própria palavra arrebatamento, harpazo, significa raptar. Arrancado. Vai ser arrancado. E a Tirado igreja. abruptamente, a força, né? Exatamente. Então fica claro que a igreja vai ser livre da hora e não na hora. É, E tem e, também e a questão de que as 70 semanas de Daniel, elas foram destinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. O povo de Daniel é o judeu e a cidade de Daniel é Jerusalém. Ou seja, a última semana de Daniel, que é a grande tribulação, igual às outras 69, não tem a ver com o povo gentil, tem a ver com o povo de Israel. O crente não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque essa semana, que é um tratamento de Deus para o povo judeu e para os ímpios que não aceitaram Jesus, não tem nada a ver com o crente. Exatamente. Pastora Martina, eu vou só pedir uma pausinha aqui para cumprimentar aqui alguns irmãos rapidamente. A irmã Márcia fez uma colocação aqui. Ela disse que ama muito nós dois. Eu quero te agradecer, irmã Márcia. Deus abençoe grandemente. Todos os irmãos que têm comentado também acabou mandando uma oferta aqui. Irmã Lília, Deus abençoe. Muito obrigado. Pastora Martini, essa questão, realmente, eu concordo nesse aspecto sobre esse texto de João da condenação, mas eu acho que Deus ele utiliza padrões, ele é um Deus de padrão, ele é um Deus detalhista de padrão, né? Se nós olharmos, por exemplo, desde da narrativa da Nova Jerusalém, desde a narrativa da construção da arca, o nosso Deus é um Deus muito minucioso em detalhes. Então, seria um contrassenso você achar que Deus vai te livrar, ou, né, ou vai te preservar só lá na condenação eterna, mas também enquanto vivos aqui na Terra, não, você entraria no período de aflição que é justamente destinado ao povo judeu, porque tem relação com as 70 semanas, né? Nós estamos vivendo aí o intervalo da 69ª e da 70ª semana, conforme está escrito lá em Daniel, que é conhecido como Era da Igreja, né? E quando iniciar a 70ª semana, nós somos, com certeza, partidários da noção bíblica de que a igreja não vai passar por esse momento tenebroso. A verdade é que quando você vai estudar o livro de Apocalipse, você tem que entender que o livro de Apocalipse ele foi tirado principalmente, embora seja uma revelação direta de Jesus para João, o início da revelação do Apocalipse foi para Daniel. E esta chamada Semana da Grande Tribulação, que são 7 anos, a gente sabe que foi revelada primeiro para Daniel. O anjo Gabriel falou de 70 semanas de anos. 69 se cumpriram quando Jesus entrou em Jerusalém e morreu.
A última semana não se cumpriu. Agora, qual é a pergunta? Por que que esta semana de ano, por que Deus vai dar esta semana de tribulação? Em primeiro lugar, para trazer o povo de Israel para a fé. Eles que Exatamente. rejeitaram o Messias todo esse tempo, eles vão ser atribulados, porque na grande tribulação eles vão clamar a Jesus e Jesus vai se manifestar a eles e eles vão se converter em massa. Então, essa é a primeira razão da grande tribulação. A segunda razão é aquela que está em Apocalipse 3:10, para provar os habitantes da terra. E isso tem, de novo, um respaldo na palavra de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque eles não creram, na verdade, Deus lhes envia a operação do erro, que é o anticristo, que é o filho da perdição. Para quê? Para serem julgados por não terem crido na verdade. Ou seja, os três textos que eu citei mostram que a grande tribulação é juízo de Deus. No caso de Israel, para que eles se convertam. É a disciplina do pai que quer trazer o filho para o caminho certo. Mas, para os habitantes da terra, é pena mesmo. Punição por terem, por 2000 anos, rejeitado a Jesus, perseguido os profetas, derramado o sangue dos profetas. O mundo que rejeitou a Cristo vai. Vocês não creem que Jesus é a solução, então vocês vão crer no anticristo e vocês vão ser disciplinados durante esses últimos anos. A igreja que creu pela fé, que creu sem ver, não faz sentido. Não faz sentido. Alguns vão dizer, não, mas a igreja tem que ser purificada. Não. A igreja, na Bíblia, é vista como a noiva de Cristo. Marcelo, você pode imaginar o noivo dizendo assim, olha, por uma noiva eu te amo, vai se preparando aí, que quando eu vier te buscar, primeiro eu vou deixar você ser abusada, você apanha, você sofre. Exatamente. A hora que você estiver lá no pó da rabiola, eu venho e te levo. Meu, que isso? A Bíblia diz que Jesus é quem nos purifica pela lavagem da palavra. A Bíblia diz que o marido deve amar a igreja como Cristo amou, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Pô, se Cristo deixasse a igreja apanhar na tribulação, o marido ia poder bater na mulher também. Mas a Bíblia É, diz que não, que ele deu a vida por ela, pela exatamente. igreja. Então, o marido deve dar a vida pela sua esposa. O marido tem que alimentar, tem que purificar, tem que proteger. Não faz sentido. Quando você vê o motivo da grande tribulação, não tem a ver com a igreja. Em nenhum sentido. Nem na questão do gênero, porque foi para o povo de Daniel e para a cidade de Daniel, os judeus, nem no fato de que é uma forma de Deus disciplinar os que não creram. A igreja creu pela fé, não viu, mas creu e espera. Por isso vai receber esse presente de ser arrebatado. Exatamente, pastor. E como o pastor mesmo citou ali, que seria algo para tratar realmente com os judeus que não receberam o Messias. O próprio Jesus disse, né, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. E quando outro vier em seu próprio nome, vocês vão receber, vocês vão É o aceitar. anticristo. Exatamente, é o anticristo. Então, quer dizer, as pessoas elas vão, de alguma maneira, especialmente os judeus, eles vão perceber que eles sacrificaram lá atrás alguém, eles reputaram alguém por um profeta, por alguém comum, ou por um homem apenas com algumas qualidades, eles vão perceber que eles cair, né, de alguma maneira nesse arrependimento e vão perceber que, na verdade, receberam o Messias, mas, na verdade, receberam o anticristo, né? Olha, o Marcelo, eu nem acho que os judeus foram os culpados pela crucificação. Por duas razões. Primeiro, porque Jesus tinha que morrer. Não, evidente. Segundo, quem foi que crucificou Jesus foi Pilatos, que era um líder romano. Ele tinha poder. E se você for culpar os judeus, você culpa aqueles líderes que estiverem envolvidos nessa conspiração. A culpa do judeu não é de ter crucificado Jesus, é ter descrido nele durante 2000 anos. Sim. Ninguém vai ser culpado por ter crucificado a Jesus. Vão ser culpados por não ter aceito a ele nesses 2000 anos. Entendeu? E é isso que vai ser o motivo da grande tribulação para eles. Mas eles vão se converter. Zacarias diz que eles vão olhar para os céus e vão ver o sinal nas mãos, né?
e vão falar: que sinal são esses nas tuas mãos? Ele vai dizer: estas são as feridas com as quais eu fui ferida na casa dos meus amigos. E haverá um grande choro em Jerusalém, e eles vão se converter e vão dizer: meu Deus, era ele o tempo inteiro e nós não sabíamos. Mas isso vai acontecer só no final dos 7 anos, quando Israel estiver totalmente sitiada pelo anticristo e pelos exércitos do inimigo, né? E aí Jesus vem do céu e destrói o anticristo, joga o anticristo, falso profeta, no lago de fogo, prende Satanás e todos os inimigos de Deus vão morrer instantaneamente. Então, mas a nação de Israel vai se converter nesse período e a grande tribulação, portanto, vai cumprir o seu papel de trazer de volta o povo de Deus para a fé no verdadeiro Messias, né? Lamartine, eu até penso, corroborando o que você falou, é, não foram os judeus que mataram a Cristo. A própria Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, as pessoas, Isso aí. Deus vai se utilizar sempre dos seus instrumentos, dos seus agentes. Mas Deus tem um plano estabelecido para toda a história. Antes de o mundo ser fundado, já existia o plano de Deus na morte, né, do Messias para redimir toda a humanidade. Claro que é uma discussão um pouquinho mais profunda que a gente teria que fazer aqui sobre calvinismo e arminianismo, que não vamos entrar nessa seara, mas realmente era um plano inicial de Deus, né? Antes de o mundo ser fundado já tinha esse propósito de Cristo vir e padecer pelo pecado da Então, humanidade. e além disso, Marcelo, o que eu quero dizer é o seguinte: você não pode culpar uma raça inteira Claro. e o destino de uma raça inteira por causa do erro de alguns. Aqueles líderes judeus que estavam pressionando Pilatos para crucificar Jesus, eles são culpados da crucificação. Pilatos era culpado, mas eu estou dizendo, o povo judeu não é. Nem o povo judeu daquela época, que não teve nada a ver com aquilo, e tampouco os que, ao longo dos 2000 anos, foram perseguidos. Porque a grande verdade é essa. O mundo inteiro, inclusive cristãos, perseguiam os judeus porque diziam que eles eram culpados pela morte de Jesus. Quando, na verdade, Jesus, como diz Apocalipse 13:8, que você falou, né? Adorá-la-ão, a besta, né? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi morto antes da criação do mundo, né? Então, Exatamente. Jesus já veio para esse mundo para morrer. Isso foi uma decisão de Deus com o próprio Filho e o Espírito Santo. Porém, os judeus líderes daquela época tiveram a culpa. Pilatos teve a culpa, mas o povo judeu não tem culpa nenhuma. Eles passarão pela tribulação não pela morte de Cristo, mas porque não creram em Jesus como Messias. E os que crerem não passarão pela tribulação. Hoje tem muitos judeus que se convertem e vão ser arrebatados como a igreja Com também. certeza, com certeza. E esses, né, Lamartine, que foram culpados de alguma maneira, foram apenas instrumentos de Deus, como foi Nabucodonosor, como foi Faraó, como foi. Inclusive, a própria Bíblia diz que Deus chama eles de meus servos. Então, quer dizer, Deus sempre vai utilizar-se de instrumentos. Alguém tem que ser Mas não foi instrumento. Deus quem os incitou a isso. Porque, Não, para mim, não. o que acontece é o seguinte: Deus olha lá na eternidade e ele vê tudo que vai acontecer. É a Ele presciência, né? sabe. Então ele se valeu daqueles que ele sabia que ia fazer, mas eles fizeram por decisão própria. Porque senão eles seriam perdoados. Como é que você pode Sim, culpar alguém é o que foi uma livre-arbítrio, né? marionete, entendeu? Sim, é o livre-arbítrio. E Jesus É, conhecia, e Deus conhecia antes. Agora, Pilatos, ele, no dia do juízo, ele vai pagar a conta disso. Assim como aqueles líderes judeus também. com certeza. Entendeu? Judas vai pagar a conta. Agora, Deus sabia de tudo. E É, se é, valeu deles como servos. é a presciência de Deus, né, pastor Lamartine? É aquela questão da presciência, ou seja, Deus, por ser onisciente, ele sabe de passado, presente e futuro, e o plano vai se encaminhando com base nisso aí também, né? Você está certíssimo, é isso mesmo. E, pastor Lamartine, vamos falar um pouquinho, já o tempo vai voando, já passou aí um tempo significativo, sobre o acordo de paz. O que o pastor tem aí visto, né? A gente tem feito alguns conteúdos, eu vejo que o pastor também tem feito. Algo relevante para esse ano? Algo profético? Algo com alguma implicação aí para o nosso futuro? Olha, esse acordo de paz é algo extraordinário. Tá? Vamos aqui analisar do ponto de vista político.
Ah, por que os Emirados Árabes, de uma hora para outra, resolveram aceitar a proposta do Trump, do genro dele, Jared Kushner, para fazer um acordo de paz? Por causa do avanço do Irã. A gente sabe que o Irã está crescendo muito naquela região do Oriente Médio. O Irã é inimigo visceral da Arábia Saudita, né? O Irã é xiita e os sauditas são sunitas. E, embora ambos países sejam muçulmanos, eles são muito inimigos. Então, ali é uma questão de geopolítica. A Arábia Saudita percebeu que se eles não fizessem alguma coisa, o Irã ia tomar conta da região. Então, eles se uniram ao principal inimigo deles, que é os Estados Unidos e Israel, e aceitaram começar esse acordo de paz. Começou com os Emirados Árabes Unidos, né? Agora a gente sabe que a Sérvia e Kosovo estão entrando, o Bahrein está entrando, ou seja, o acordo de paz está engrossando e, humanamente falando e politicamente falando, é para segurar o Irã. Mas espiritualmente falando, a gente sabe que isso pode significar algo muito grandioso. Por enquanto, ainda não dá para dizer que esse acordo é o acordo de paz que o anticristo vai fazer lá de Daniel capítulo 9. Porque, primeiro, você não vê ali nenhuma menção a ser um acordo de paz de 7 anos. Segundo, você não vê nenhuma menção ali na possibilidade de Israel construir o terceiro templo, ali no Monte Moriá. E a gente sabe que vai ter que acontecer isso, porque o anticristo vai entrar dentro do Santos dos Santos. E para ele entrar dentro do Santos dos Santos, tem que ter um templo. Agora, os judeus ortodoxos já estão com a planta pronta. Eles dizem que em 6 meses eles levantam. Então, eles pressionam o Benjamin Netanyahu para fazer esse acordo de paz que permita que eles construam o templo e adorem. E eles já têm até uma proposta. À sexta-feira, os muçulmanos adoram. No Shabat, no sábado, nós adoramos. E no domingo, os cristãos adoram. Então, quando acontecer isso, quando a gente começar a ouvir falar disso, Marcelo, porque isso é algo tão impossível humanamente falando, e quando a gente começar a ouvir falar sobre isso, meu querido, dobra o joelho, bota a barba de molho, porque aí o bicho vai pegar. Exatamente. Agora, enquanto isso não acontecer, a gente sabe que é um plano de paz que pode estar evoluindo para isso ou não. Entendeu? Pastor, e assim, né, as pessoas, mas não é um acordo de paz, mas veja bem, apesar de Daniel 9:27 não dizer, não usar essa expressão acordo de paz, se ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana ele começa a perseguir, a iniciar ali o período, né, denominado a grande tribulação, seriam 7 anos, mas a segunda metade onde ele persegue os judeus, significa que os 3 anos anteriores, 3 anos e meio, eram pacíficos. É por isso que a gente pode trazer essa ideia de um acordo de paz, né? Porque a Bíblia, apesar de Não, não usar... na verdade, o nome acordo de paz é um termo moderno, né? Moderno. O termo bíblico é uma firme aliança, é um pacto. Uma aliança pressupõe paz. Exato, é Não isso que eu estou existe aliança falando. que você está em guerra. O que a Bíblia está dizendo é que ele vai fazer um pacto. O pacto é o nome para acordo de paz, só que é uma aliança. Entendeu? Uma Exatamente. aliança pressupõe paz. E é um acordo de paz entre muitos. Então, a gente sabe que esse acordo vai engrossar. Agora, não está escrito acordo de paz, mas está escrito pacto, que é a mesma coisa. Exatamente. E exatamente, porque no período anterior, se não há perseguição, então é lógico que é no período pacífico. Então a gente pode trazer essa nomenclatura moderna de acordo de paz. Então esse acordo também, na minha visão, ele ainda pode crescer, ele ainda vai evoluir, né? O próprio presidente aí tem dado declarações dos Estados Unidos que vão vir mais nações. Então, onde isso vai desembocar, onde isso vai acabar definitivamente, ninguém tem como prever. Mas com certeza, como Israel tinha feito só com a Jordânia, né, com o Egito, e agora o primeiro país do Golfo, traz aí na sua visão, creio também, um sinal de alerta, né, Lamartine, sobre essa questão assim do arrebatamento, sobre a iminência do arrebatamento, correto? Não, e tem um detalhe, Marcelo. Esses acordos que você falou, de Oslo I, Oslo II, aconteceram há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás,
o mundo não tinha nenhum dos elementos que comporão a vinda de Jesus e o tempo da vinda de Jesus. Não tinha internet no mundo inteiro, não tinha uma forma de você unificar, não tinha globalização, não tinha visão de um governo mundial. Hoje, nós estamos vendo todas essas coisas acontecendo juntas. O acordo de paz é mais um, mas o pano de fundo está pronto, o circo está armado. Agora, o que a gente sabe que vai acontecer é que tudo isso estando pronto para o governo mundial, você vê a economia do jeito que está, o caos, a pandemia que fez com o mundo, isso está fazendo com que a ONU já esteja falando de fazer, por exemplo, a Agenda ONU 2030, o Fórum Econômico Mundial 2021, tudo isso, falando do grande reset, tudo isso é o mundo se preparando para o levantamento de um governo mundial. E Agora, pode o que falar. vai determinar o arrebatamento e o começo da tribulação é o acordo de paz com muitos, em que Israel vai ser permitida construir o terceiro templo. E esse acordo de paz, a Bíblia diz que será por 7 anos. Embora ele vai ser quebrado no meio dos 7 anos, mas ao assinar, vai estar lá, a televisão vai dizer um acordo, um pacto por 7 anos. Aí a gente fala, uau, está chegando. O senhor acha que porque algumas pessoas dizem também que essa questão do prazo determinado do acordo pode de alguma maneira tentar eles tentarem camuflar e só depois isso ser divulgado ou não? Mas camuflar para quê? Qual o objetivo de camuflar? Não, gente, os não crentes, eles nem têm ideia do que a gente está falando. E os crentes sabem que não é só o fato de ser 7 anos. A coisa mais importante é o fato deles permitirem construir o terceiro templo lá. Não vai ter como a mídia não cobrir isso. Todo mundo vai falar: olha, nós estamos chegando a um acordo, olha que coisa maravilhosa, estamos caminhando para uma religião mundial única, olha lá, o Monte Moriá, o lugar mais disputado do mundo, vai ter permissão dos 3 povos adorarem. Você percebe? Isso você não esconde. E qual o objetivo de esconder? Esconder de quem? Para quê? Quando acontecer, vai acontecer mesmo. Então, o anticristo, ele vai proclamar o acordo de paz em todas as minúcias. Por quê? Porque é ali que ele vai se levantar, ali que ele vai ser visto como Messias. Uau, esse camarada fez o que ninguém conseguiu, unir religiões que brigam desde que existem, entendeu? Sim, sim. Pastor, eu vejo da mesma maneira também. Eu acho que quando for o acordo, a aliança, né, como a Bíblia diz, será com prazo determinado, isso será amplamente divulgado, até para que Deus não ia fazer algo assim tão específico, tão detalhado, para que isso passasse despercebido, as pessoas sequer tomassem conhecimento que aquilo foi fechado. E uma coisa bem importante, né, Lamartine, que eu quero comentar contigo também e ver a tua opinião, ver a tua posição em relação aos possíveis candidatos aí ao cargo de governador mundial. O pastor acha que o genro do presidente Trump pode ser um candidato ou não? Pode. Candidato pode, mas, como eu digo, nós não podemos afirmar que ninguém. Tá? Sim. Por quê? Porque ele está por trás desse pacto, por isso ele pode ser, porque se você pensar vamos dizer assim, na expressão que ele tem mundial, ele não é líder de nenhum país, ele não é um presidente, entendeu? Agora, porque ele pode ser, pode. Mas é Tem outros interessante. candidatos também, tem muitos Sim, mas é outros também. interessante, né? Sim, eles falam, né? Muita gente fala aí Emmanuel Macron, fala várias personalidades. Mas é interessante que a Bíblia dá a característica também do anticristo como um chifre pequeno. Então isso também não traria uma simbologia de alguém em tese que não tem uma visibilidade de poder aí mundial e depois ascende a esse poder? Olha, eu acho que pode, não é uma interpretação impossível, mas o chifre na Bíblia, ele representa a autoridade, mas representa também poder. Eu acredito que o chifre pequeno, ele é, na verdade, alguém que se levanta de um país de história curta, de uma história muito menor do que os demais, tá? Mas não está absolutamente errado isso. Então,
O que, que eu acho? Eu acho que pode ser isso, mas dentro do contexto ali das 10 nações, esse chifre ele vai se levantar lutando contra 3 que se oporão a ele. Então, na minha opinião, ali está falando literalmente da União Europeia. Eu acho que ali o império do anticristo, que vai ser o Império Romano reconstruído, ele virá do antigo Império Romano, que compreendia a área tanto da Europa quanto do Oriente Médio. Então, ele pode ser um europeu ou pode ser alguém do Oriente Médio. Mas pode ser também alguém, por exemplo, dos Estados Unidos, pelo fato de ser um chifre pequeno. E aí, o chifre pequeno não seria ele pessoalmente não ter importância, seria ele vir de um país cuja história é mais curta, porque é um país mais novo, né? Por exemplo, Entendi. mas ele não é o único candidato. Claro, tem muitos Por exemplo, outros. tem um outro presidente americano que, na minha opinião, tem muito mais chance de ser. Uhum. Você pensar bem, é um camarada que foi muito convincente, muito sedutor, o mundo reverencia. E é um camarada que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz. Entendeu? Eu entendo. Então, assim, mas tudo isso hoje, Marcelo, é conjectura. Eu Conjectura. vejo pessoas falando, tem 99% de chance de ser o fulano. Cara, eu não embarco nessa, não. Eu não Sim, embarco, sim. porque depois como é que chama, o acordo de paz não vira nada. Por exemplo, se o Donald Trump ganhar as eleições, aí essa situação fica um pouco mais séria. Por quê? Porque ele vai cumprir 4 anos e ele muito provavelmente vai indicar o genro dele para ser o sucessor dele, para ser o próximo presidente americano. E eu penso que ele Aí, vai intensificar muito, né, essa atuação no Oriente Médio, né, que ele já tem feito, né? não é isso. Eu acho que um camarada, para se tornar, ele já vem de uma situação de autoridade. Não, não, eu estou dizendo que o Trump, quando se caso ele venha a ser reeleito, ele vai com certeza, porque digamos Ele que ele vai perca a continuar eleição. lutando pelo Porque acordo de digamos que paz ele e perca a tudo. eleição, e se ele perder a eleição, ele vai vir outro sucessor que de repente tenha Perdeu outra. relevância. Acabou. Exatamente, perdeu relevância. O Exatamente. próprio acordo de paz que ele fez vai ruir, Sim, sim. entendeu? Ou seja, e o fato desse nome aí que você citou, se ele perde a eleição, esse camarada desaparece do cenário. Mas se Sim. ele ganha a eleição e esse camarada se torna o próximo presidente americano, aí ele pode ser um player de muita possibilidade, de muita conjectura. Então, eu te falo, é candidato, mas para mim, por enquanto, só candidato. Não, eventualmente a gente está falando assim sobre candidatos. É lógico que a gente não fica perseguindo quem é o anticristo e não há nenhum motivo, porque segundo o que a gente já havia abordado anteriormente, a gente crê que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, logo não há razão para você ficar perseguindo quem pode ser o anticristo. É claro que é um assunto importante, mas as pessoas não devem ficar aí bitoladas ou, sabe, centradas apenas nisso, como se todo o evangelho fosse resumido nisso. É a minha visão, Você né? quer ver uma coisa, Marcelo? Enquanto esse acordo tiver só americanos, judeus e árabes, esse acordo não tem uma relevância mundial. Está faltando quem entrar nesse acordo? Está faltando a Europa entrar, está faltando, entendeu? As Nações Unidas entrarem. Então, pode ser que o acordo, que isso já seja um início, mas que o verdadeiro acordo, aquele que vai ter os elementos que nós citamos aqui, só tenha força quando entrar, por exemplo, um líder europeu. E poderia ser Macron, entende? Algumas pessoas, e tem essa corrente que ela é muito forte também, com certeza o senhor deve conhecer. Tem até um irmão que está comentando aqui, o Francisco, diz assim: ó, não da Europa nem dos Estados Unidos, mas do Oriente, que o anticristo será islâmico, né, de origem islâmica. Então, Eu quer também dizer, creio que ele terá um pé lá. eu Mas é também nesse creio. sentido que eu acho que o ex-presidente americano tem muita chance, porque ele junta tudo, entendeu? Ele é de origem islâmica, é de um país cuja história é curta, poderia ser o chifre pequeno, ganhou o Prêmio Nobel da Paz,
Você entendeu? Mas tem outros players também. Você tem o tio Bill lá, o tio Bill que está Sim. fazendo a vacina. Esse camarada também é uma possibilidade. Por quê? Porque É, está trabalhando pela paz. Ou seja, hoje, Marcelo, isso é ainda muito incipiente. A gente tem que ficar de olho. com Quando certeza. estiver chegando perto, a gente vai de fato ver. O acordo de paz hoje, ele é muito mais uma tentativa ou um trunfo dos americanos ganhar a eleição, do Benjamin Netanyahu vencer a oposição dele, que são os azuis e brancos, da Arábia Saudita parar o Irã, do que propriamente o acordo de paz para valer que o anticristo vai fazer. Você entendeu? Sim. E, na minha opinião, quando esse acordo for de verdade, não tem como a Europa não estar nisso. Não tem como, por exemplo, as nações muçulmanas estão entrando agora, mas tem mais gente para entrar aí. A gente sabe que o anticristo ele vai se levantar do Império Romano reconstruído. E eu também acredito que ele tem muita chance de ser uma pessoa de background, de origem muçulmana. Não Sim, sim, precisa ser eu necessariamente do também penso Oriente. isso, eu também penso isso, porque eu acho que se nós formos olhar assim as crenças, né, do islamismo, tudo corrobora muito com a narrativa bíblica sobre essa perseguição, como isso vai acontecer, né? Porque Decapitação, né? exato, é onde eu quero chegar, decapitação, tudo isso aí, porque embora tenha essa questão do Império Romano, a invasão de Jerusalém, mas se a gente for observar essa questão do anticristo e da forma como ele vai perseguir, traz sim uma boa implicação com relação ao islamismo, né? Não, mas que vai ser do antigo Império Romano, isso não tem dúvida, porque lá Daniel capítulo 9, 24 a 27, fala: o Daquele mesmo povo reino. do príncipe que há de vir destruirá o templo. Ora, olha que texto incrível. Fala que o príncipe que há de vir, ele faz parte de um povo que ia destruir o templo. Quem destruiu o templo 70 depois de Cristo foi Tito, né, o general romano. Sim. Então, esse príncipe que há de vir, ele vem do povo que outrora pertenceu ao Império Romano. Isso não quer dizer que é Itália, não, ao Império Romano. O Império A Romano, Bíblia usa ele aquela atingiu o expressão Oriente e também. daquele A mesmo cidade reino, de a Bíblia diz, né? A cidade de Constantinopla, por exemplo, era a capital do Império Romano do Oriente, e hoje é Istambul. Portanto, é um povo muçulmano. E a Bíblia usa essa expressão, né, Lamartine, daquele mesmo reino, né? Então traz essa narrativa aí da Europa, né? E eu quero fazer uma outra pergunta antes da gente começar a ler alguns comentários aqui. As eleições americanas, eu creio que o irmão está ciente aí do que tem acontecido nos Estados Unidos, esse temor que se tem de um embate aí judicial no resultado das eleições. Inclusive eu recebi de um pastor amigo que eu fiz uma live recente, o pastor Hélio, deve estar aqui conosco, ele falou que ia assistir, e mais de 100 mil pessoas estavam orando, de 100 mil cristãos estavam orando lá em relação a esse problema das eleições, né? O próprio Trump já disse aí que ele acha que o resultado vai ser no tribunal. O que o Amado tem visto a respeito disso? Eu acho o seguinte: uh, a eleição fica sob suspeição. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma narrativa aí de toda a imprensa americana querer derrubar o Trump. Como já foi na primeira vez. Mas só que eles foram pegos de surpresa, eles não imaginavam que ele ia ganhar. Eu acompanhei a eleição pela CNN e fiquei o dia inteiro ouvindo. Eles estavam já cantando vitória. Quando perderam, eles não acreditavam. Eles falam: não, não é possível, como é que foi isso? Hoje eles não estão assim. Hoje eles sabem que eles podem perder. Então, eles vão trabalhar com muito mais afinco. Eles queriam, de todo jeito, fazer com que as eleições fossem tudo pelo correio, para facilitar a fraude, e o Trump não está deixando. Então, eu acho que pode acontecer. Pode acontecer de qualquer um lado que ganhar, o outro entrar na justiça, entendeu?
E isso traria para, digamos, né, Lamartine, digamos que haja aí um cenário de indecisão e tal. Isso pode trazer uma implicação aí para todo mundo ocidental, porque querendo ou não, os Estados Unidos como maior potência, né, se isso gerar, por exemplo, nós tivemos depois da pandemia tivemos esses protestos nos Estados Unidos com aquela morte daquela pessoa que foi lá por aquele policial. E isso gerou uma certa convulsão, mas uma eleição onde, quer dizer, a nação inteira está decidindo ali o seu destino e com certeza isso pode impactar economicamente também os Estados Unidos e todos os países, Mas eu inclusive o acho que isso nosso. daí não vai demorar muito tempo, não. Porque os americanos são muito práticos, eles não vão ficar enrolando. Pode ir para a justiça, mas eu creio que isso define logo, entendeu? E o que eu penso, numa hora dessa, o Trump tem um pouco mais de chance, porque ele está no poder, né? Está no cargo. Eu Sim, ainda acho que ele vai ganhar. Tá? Ele está perdendo no voto popular, mas ele já perdeu na última eleição, mas ele está trabalhando pesado. E o outro lado, o adversário dele é um cara muito fraco. O Joe Biden é um cara fraquíssimo. Não tem expressão, entendeu? Então, obviamente, a esquerda americana faz muito tempo que não tem um bom candidato, entendeu? Na sim, última eleição, a Hillary era odiada pelos americanos, até pelos democratas. E agora o Joe Biden é um cara fraco. Pra você ter uma ideia, ele nem está indo nos palanques, ele fica escondidinho, porque ele tem medo de estragar. entendi. E o Trump É, já é um trator, né? O cara pode falar o que for dele, mas ele é um cara forte, né? Um cara aguerrido, e ele está lutando com unhas e dentes. Aí esse acordo de paz é um trunfo muito importante para ele. É um golpe direto no coração dos democratas, porque muitos democratas são judeus e eles balançaram, porque quem está fazendo isso aí é o Trump, né? com certeza. O irmão Jonatas, Brasil, está dizendo o seguinte: foi feito um acordo de exploração de gás entre Israel, Jordânia e Egito, Arábia Saudita, que está com os dedos de Macron. O que o Amado tem a dizer sobre isso? Bom, Israel descobriu-se muito gás, muito. Então, hoje, a gente sabe que, principalmente os Emirados Árabes, o petróleo tem prazo de validade, está acabando. Então, esse acordo ele envolve muito mais do que a matriz energética, envolve armas, envolve proteção, acordos comerciais, isso tudo, mas não tenha dúvida que eles estão já pensando a utilização disso, até porque vai ter que ser feito tubulações, né, para que haja a ligação do pessoal da área de Gaza até os territórios lá da Cisjordânia. Então, vai abrir as fronteiras e eles vão juntar forças, inclusive na matriz energética, sem dúvida alguma. E, Lamartine, eu queria que tu mencionasse um pouquinho também sobre a guerra de Ezequiel 38, né, que está aí no cenário profético também. O senhor acha que isso vai se cumprir antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que os países todos lá de Ezequiel 38 estão aí. E se você Compõe o pegar acordo, né? exatamente a coalizão que vem lá, a coalizão de lá é liderada por Magog, né? Gog, da terra de Magog, então Magog é Rússia, e alguns acreditam que também ali Cazaquistão, China, e Pérsia. E com outros que vêm Gomer, Togarma, que tem a ver com Turquia, que tem a ver com Djibouti. Sudão. Todos os países que odeiam Israel estão lá, todos já preparados para uma guerra. Eu, pessoalmente, tendo a acreditar que a guerra de Gog e Magog será antes da grande tribulação. Será uma guerra, uma terceira guerra mundial que vai acontecer antes, e que por causa dessa guerra é que o mundo vai querer paz. E aí então vai ser feito o acordo de paz no final dessa guerra. Mas, Outros teólogos dizem que não, que a guerra de Gog e Magog, a terceira guerra mundial, será a abertura do segundo selo lá do livro de Apocalipse. Então, não dá para saber exatamente, mas que o povo está tudo ali pronto, tá. Martina, eu vou fazer uma pergunta interessante. Eu tenho a mesma visão que a sua nesse aspecto, mas só para a gente tentar aí elucidar alguns irmãos que vão questionar, talvez, a doutrina da iminência do arrebatamento. Porque, veja, se o arrebatamento ele é iminente,
Então, se a guerra ainda não aconteceu, teria que primeiro acontecer a guerra para depois o arrebatamento ocorrer, e aí ele perderia esse caráter iminente aí? Não, o arrebatamento é totalmente iminente. Pode acontecer agora. Porque Por isso que essa eu estou te questão da guerra de dizendo. Ezequiel não está cravado, sacramentado que Não antes é da grande. necessariamente, não é necessariamente. Porque, veja, a gente não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe. Então, pode ser que nós estejamos muito próximos do arrebatamento e que, de fato, esse tratado, essas movimentações do Tratado de Paz seja o que vai provocar o Irã vai startar essa guerra, mas é o que eu disse, isso não é certeza absoluta. E como pode O ser também, arrebatamento né? pode ser acontecer agora, enquanto a E gente como está pode ser falando. que esse próprio acordo, que ainda não preenche as características, porque não tem prazo determinado, não tem a reconstrução do templo, ele, por trás das cortinas, esteja se costurando tudo isso também, né? A gente não sabe. Não, eu acho que esse acordo pode ser a causa da guerra, porque o Irã ficou extremamente irritado. Não só o Irã, o Erdogan falou assim: eles não vão fazer isso, eles não vão trair os palestinos, eu não vou deixar. Ora, a Turquia é um dos players da guerra de Gog e Magog. Eles têm Sim. bomba atômica. O Irã pode não ter ainda, mas a Turquia tem. A Rússia tem, a China tem. Quer dizer, a gente sabe que esse acordo de paz, se começar a avançar muito, pode provocar guerra. Ou Inclusive, quando não. a Turquia se manifestou contra o acordo, aconteceu aquela tempestade de areia, né? Logo depois da manifestação dela em relação a esse acordo, né? Esse o irmão tomou conhecimento. Não, claro, estou sabendo totalmente, exatamente. Foi algo bem. Mas assim, você percebe que o que eu acho mais incrível é que quando você começa a estudar Ezequiel 38, eu até queria sugerir para os seus seguidores aí, eu tenho no meu canal um estudo profundo, detalhado sobre Gog e Magog, e eu falo de cada nação ali, quem é quem nessa guerra geopolítica aí. Então eu sugiro que você vá lá e Inclusive, assista. os irmãos que estão aqui, que ainda porventura não conhecem o pastor Lamartine ou não se inscreveram, muitos com certeza acompanham, né? Vou deixar o link depois aqui na descrição para estar se inscrevendo, para estar conhecendo esse trabalho maravilhoso que o Lamartine tem desempenhado aí. Há quantos anos, pastor? Eu comecei no YouTube mesmo para valer em janeiro de 2019. Mas eu já tinha uns 2 anos assim que eu tinha um canal, mas não trabalhava nele. Eu comecei mesmo a investir no meu canal foi em janeiro de Mas eu 2019. digo abordando sobre a escatologia, sobre toda essa Não, questão. Apocalipse, estudando isso já faz mais de 30 anos. No começo, só eu era um doido que ninguém. Todo mundo achava que eu era um doido que estava em outra esfera. E é interessante, né, Lamartine, que ainda há, na minha visão, esse conceito, ou melhor, esse preconceito das pessoas que se detêm sobre esse assunto, né? Porque o livro do Apocalipse ele já começa com uma bem-aventurança. Ele diz lá: bem-aventurados que leem e guardam as palavras da profecia desse livro. É a bem-aventurança que está fora do Sermão da Montanha. Mas hoje, e para muitos ainda, especialmente no meio cristão, quando você fala desse assunto, a pessoa muitas vezes tem aquele estereótipo, né? Ah, é fanático, é fundamentalista, não sei se o irmão vê da mesma maneira. É claro que eu vejo, é óbvio. Existem pessoas que consideram isso uma coisa tão importante que simplesmente passam a te rotular, entendeu? Te Rotular, exatamente. interpretar a partir da tua visão apocalíptica. Tem gente Exatamente. até que pensa como eu, como você, mas que não tem coragem de falar porque teme o preconceito. Eu falo a verdade, eu não estou nem aí. Inclusive, eu fiz um vídeo no canal onde eu falo o seguinte, que certa feita, né, os discípulos chegaram até Jesus e a Bíblia usa essa expressão em particular dizendo. Então, esse em particular fala muito naquela época, mas fala muito na nossa época também. Porque eles não chegaram publicamente. A Bíblia diz que é como se fosse assim, a gente pode interpretar, pode fazer essa, digamos assim, analogia, né? Como se eles chegassem ao pé do ouvido de Jesus e dissessem: Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, muito provavelmente naquela época já era um assunto
que as pessoas olhavam assim e diziam, o que você está falando? Entendeu? Mas hoje eu acho que, em função de tudo que tem acontecido no mundo, as pessoas têm mudado bastante nessa percepção assim de fanatismo, essa percepção de preconceito, tudo que tem acontecido. Eu acho que o povo está percebendo que tem alguma coisa diferente. Isso, Pessoas estão percebendo, porque sempre teve guerra, sempre teve terremoto, mas está surreal. A verdade é essa, Marcelo. é, Nunca aconteceu no mundo isso que nós estamos vivendo, um lockdown no mundo inteiro, a bala econômica das nações, entendeu? Você vê os líderes maiores da Terra falando em globalismo, falando em nova ordem, falando em um governo mundial, falando em resetar, iniciar tudo de novo, falando em moeda única. Gente, em 1992 eu fiz um evento sobre Nova Era, que foi um impacto no Brasil inteiro. Eu já falava dessas coisas, 92, hein? Nós estamos falando aqui há 28 anos. Entendeu? Tudo isso que está acontecendo eu falava lá. É só entrar no meu canal e ir lá, Nova Era. Vocês vão ver, eu estou jovenzinho, cabeludo, magrinho, falando dessas coisas acontecendo, que estão naquela época parecia loucura. Hoje o que eu falei é tudo verdade já. com certeza. E eu acho que tem acontecido isso mesmo. As pessoas elas têm assim, elas estão percebendo que tem algo estranho no ar, assim, né? Que tem algo diferente no ano de 2020. Porque nos outros anos tinha às vezes um acontecimento aqui, agora são muitas coisas aí simultaneamente, as pessoas têm. Acho que há um clima também no ar assim de que algo grande pode vir por aí, seja em relação a Israel, seja em relação a uma grande catástrofe natural, seja em diversas frentes, né? A sociedade, como todo mundo está vendo, está totalmente aí degenerada, totalmente desacreditada. Inclusive, né, Lamartine, eu acho que tu deves com certeza ter acesso também a essas pessoas. Muitas pessoas têm desacreditado uma coisa que sempre foi um pilar, uma doutrina fundamental do cristianismo, que é o arrebatamento. Hoje, muitos cristãos têm desacreditado e dizem o seguinte: não há arrebatamento secreto. Como se fosse algo inventado. Desde o século praticamente terceiro ali e até antes, já existia a doutrina do arrebatamento. Né? Mas agora vem Não, muitas... Marcelo, a doutrina do arrebatamento foi Paulo que trouxe. Não é do Exatamente. terceiro século, desde o primeiro século. Todos Não, eu digo, eu quero os me referir assim, ó, discípulos já queriam. já tinha literatura no século terceiro a respeito do arrebatamento, Fora lá da fora da Bíblia, né? Bíblia, fora da Bíblia, Com certeza. entendeu? E hoje as pessoas veem essa nova corrente aí dizer que não tem arrebatamento e tal. Eu vejo isso, sabe, Lamartine, com todo respeito a quem pensa assim, mas como uma proliferação de doutrinas de demônios para enganar muitas pessoas, entendeu? Olha, eu não gostaria de colocar nesse nível, Não, eu entendeu? não estou dizendo que as pessoas, não é isso que eu não estou dizendo que as É pessoas, um mas engano, um engano, o um engano, o engano, de engano. certa maneira, que causa nessa divergência de interpretação é uma coisa que nunca vem de Deus, obviamente. O que eu acho é o seguinte: quando você pergunta o que causa na vida do crente a pregação do arrebatamento, na minha opinião, causa o desejo de se santificar, o Exatamente. desejo de buscar Deus. Os relatos das pessoas que escrevem para mim são algo assim: eu me converti com a pregação do Apocalipse, eu voltei para Jesus, eu abandonei o meu pecado por causa disso, eu quero viver para Ele. Sabe, o que eu percebo é isso. Eu não percebo ninguém querendo escapar da vida, não. Eu percebo as pessoas querendo viver para Cristo, entendeu? E essa é uma coisa, Marcelo, essa é uma doutrina que não adianta as pessoas pregarem contra. Ela está se multiplicando. É aquela coisa, começa a pregar contra, daqui a pouco ficam sozinhos, porque veja as pessoas que estão pregando a respeito disso, o que está acontecendo em termos de relevância, em termos de alcance de influência. Não é verdade? Com Você está certeza. trabalhando há quanto tempo no seu canal? Eu já estudo escatologia há mais de 20 anos, né? Aliás, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já, menos 8 anos, eu já ia naqueles livros, eram muito antigos, existia muito pouca literatura sobre escatologia, eu já ia lá, já estudava.
O nosso canal ele é relativamente recente, ele tem 3 anos, né? Só que exatamente como o pastor colocou, a gente iniciou, teve um crescimento bem legal, depois paramos um tempo, depois começamos de novo, paramos e agora desde 2019 ali, praticamente do mês de março, não paramos mais. E a gente tem visto, Lamartine, exatamente isso, porque a quantidade de mensagens de pessoas que falam sobre salvação, reconciliação, por quê? Porque elas veio adiantado da hora. Elas pensam, a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que se a percepção das pessoas for que o Senhor vai demorar a voltar, o que eles começam a fazer? Começam a espancar os criados, porque o Senhor vai demorar a voltar, vai tardar, mas quando você sabe que isso vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento, a primeira, digamos assim, medida emergencial que a pessoa toma, opa, preciso consertar minha casa, preciso consertar minha vida. E quando a gente começou o ministério na internet, né, falando na internet, a gente começou a receber milhares de mensagens de pessoas, todos os estados do Brasil, até presos nas penitenciárias do Rio de Janeiro, mandavam mensagem dizendo: olha, eu aceitei Jesus aqui na prisão com um vídeo teu, eu reconciliei com Cristo. Então, essa experiência que o pastor está relatando sobre as pessoas ver a profecia se cumprindo e ao mesmo tempo irem em direção a Deus assim de uma forma muito emergencial, é exatamente o que acontece, né? Eu creio que pelos frutos vos conhecereis. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria muita salvação. E eu vejo que essa ferramenta, a palavra profética da volta de Jesus, ela está trazendo salvação. Eu não acredito que se isso fosse um engano, Satanás ia usar do engano para as pessoas se converter a Cristo, para abandonar o pecado, entendeu? Ao contrário. Então, eu prego com muita alegria, com muita humildade também, sabe? Não quero aqui, de forma alguma, diminuir quem pensa diferente, acho que a gente tem que respeitar. Nós não sabemos todas as coisas, eu não sei, por isso que tem coisas que eu dou minha opinião, mas não sou dogmático, mas é isso que eu creio. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu creio, entendeu? E já estudei todas as outras teorias e conheço a fundo todas elas, e nenhuma delas, na minha opinião, responde biblicamente como a doutrina pré-milenista, pré-tribulacionista. Exatamente, eu também vejo da mesma maneira, mas e eu sempre digo o seguinte, né, Lamartine, independentemente da corrente que você adote, o destino será o mesmo. Lógico. Né? Às vezes eu vejo pessoas se degladiando, porque vai ser antes, porque vai ser no meio, porque vai ser depois. Isso não é relevante. Aliás, a Bíblia não manda a gente ter embates em função desse assunto, ou de qualquer outro nesse aspecto, divergências teológicas ou divergências assim doutrinárias a respeito dessa questão da escatologia, do tempo final, da hora, da pessoa do anticristo. Não. Eu acho que você tem que respeitar as opiniões divergentes. Às vezes você até cresce com as opiniões, porque tem até uma famosa frase que diz que a unanimidade é burra, né? Então ela faz muito sentido. A gente tem que, às vezes, ponderar: opa, eu não tinha pensado por esse lado, é verdade também isso aqui. Só que eu também comungo da ideia de que o arrebatamento vai acontecer antes, por vários textos, e também não acho que os cristãos devem gastar energia, digamos assim, se degladiando, porque nesse assunto, se vai ser antes, se vai ser no mês, se vai ser depois, porque o destino vai ser para o mesmo lugar e no mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, sou convidado para ir em debates, em rádios, já fui várias vezes. Eu não vou em nenhum. Eu também Por quê? não. Porque eu não acho que isso vai edificar ninguém, ao contrário. Eu acho que isso vai, ah, Desagregar. além de desagregar, vai causar dúvida. Se alguém me chamar: olha, você vem falar do que você crê, e tiver alguém lá para perguntar, como você está me perguntando, eu iria numa boa, mas para discutir, eu acho que não edifica, entendeu? Eu quero ganhar meu tempo falando de Cristo, ganhando as pessoas para Jesus, pregando sobre Jesus, ensinando muitas coisas, inclusive essa. Eu não prego só sobre a volta de Jesus, embora essa seja uma mensagem central no meu canal, mas eu prego sobre muitas coisas. Eu acho que a gente tem que ter comunhão, ter respeito. Eu já fiz várias lives com pós-tribulacionistas e surgiu, e foi ótimo, porque a gente falou das coisas que a gente concorda e não tocamos no assunto
das coisas que a gente discorda. Isso é sabedoria também, né, Lamartine? Porque é como você disse, vai desagregar, vai causar dúvida nas pessoas, né? Porque a pessoa, esse ou aquele, aquilo ou aquilo outro. Então, quer dizer, o que que isso vai produzir de benefício na fé? Nenhum, né? Então, você precisa ter uma visão ampla da escatologia, dos acontecimentos finais, da volta de Jesus, do arrebatamento, da grande tribulação, mas, ao mesmo tempo, isso tem que produzir em você frutos de arrependimento, frutos de santificação, frutos de você, como está lá em Gálatas, frutos do Espírito, fazer a obra de Deus, ajudar o teu próximo. Então, as pessoas têm que ter essa visão, né? E, pastor, para fechar a nossa live, e depois a gente vai só agradecer os irmãos aqui, ler uns comentários aqui, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. O pessoal tem perguntado muito sobre a vacina. Ela é a marca da besta? Não. Eu creio que a marca da besta não vai ser uma coisa que você vai receber sem saber. Involuntário. Não vai ser involuntário. Todos saberão. Então, esta vacina ela não é necessariamente a marca da besta, mas ela, no futuro, pode ser um dos instrumentos. Eu acho que não vai ser um só. Eu acho que vai ser vacina, eu acho que vai ser tatuagem, eu acho que vai ser a introdução do chip, do nanorobô. Eu acho que a marca da besta é um sistema que vai ser introduzido na vida das pessoas para que elas sejam controladas, né, e monitoradas, mas ninguém vai receber involuntariamente sem saber. Saberão que estão fazendo essa escolha, e até porque, para ter a marca, a pessoa vai ter que se submeter ao sistema e à religião do anticristo. E uma coisa interessante também é que ela traz um componente comercial, né, e não de saúde, ou seja, ninguém possa comprar ou vender. O contexto da pandemia é um contexto de saúde pública e ela não vai ser implantada também nem na testa, né? Você não vai tomar uma injeção, dá uma injeção, embora haja aquele ditado, aquele, né, de graça até injeção na testa, né, existe aquele trocadilho, mas não, você não vai tomar uma injeção na testa e nem na mão direita, né? Você vai tomar no braço, você vai tomar na nádega, enfim. Essa tua colocação ela é perfeita. Ela já viabiliza a vacina. Exatamente. Porque não vai ser na testa e nem vai ser no pulso. Exatamente. A menos que mais para frente eles começam a dar no pulso, não, agora aqui que tem que dar. Mas a vacina, ela pode ser mais um instrumento de controle. Mas a marca do anticristo ela vai ser alguma coisa introduzida que vai, obviamente, tornar todo mundo rastreável, e vai ser na testa e vai ser no pulso. Mas o pastor sabe que, só para a gente fechar, que há pastores que creem que ela não é literal. Eu creio que ela é literal. O irmão vê da mesma maneira? Olha, a palavra... Eu sou professor de grego, tá? E, para mim, eu estudo as palavras com muito cuidado no original. A palavra marca, haragma, no grego, é literalmente você fazer uma tatuagem, você ferir a sinal, pele, né? Um sinal. Para você marcar fisicamente uma pessoa. Você entendeu? Como se marca um boi, como se marca uma pessoa quando faz uma tatuagem. A marca da besta vai estar nas pessoas. Inclusive se ela nós é visível fizemos... ou não, a Bíblia não fala, mas fala que ela vai ferir, que vai fazer uma marca, um harag, mas vai ser, ou seja, ela vai ser subcutânea, ela vai ferir, vai, sabe, atravessar a pele das pessoas. Não, é porque essa doutrina também tem aparecido recentemente, alguns pastores até acreditam, eu respeito, mas eu também comungo da ideia e da opinião que ali o texto de Apocalipse trata de algo físico, algo literal, mesmo porque o contexto ali, se fosse algo espiritual, isso não impediria as pessoas de comprar ou vender. Inclusive, fiz uma live no canal aqui só sobre esse assunto, os irmãos que quiserem depois né, conhecer melhor e de forma mais profunda, usando outros textos ali, nós temos uma live. Então, quer dizer, se fosse algo simbólico ou figurativo, não haveria, logo depois, o texto bíblico dizendo que você não vai poder comprar e nem vender, né? E você não vai poder Sem comprar dúvida. ou vender porque algo aconteceu fisicamente, né? Correto? Isso mesmo, para mim é uma marca física mesmo, como está escrito na Bíblia. Pastor Lamartine, querido, eu quero mais uma vez te agradecer, já a hora voando aqui, são 9h30, nós começamos às 8h, deu 1h30 já.
Eu quero te agradecer por estar aqui conosco, né? Nós estamos aí praticamente fechando quase 100 mil inscritos já, e como coroa desse primeiro centenário aí, o senhor comparece aqui no nosso canal. Quero dizer que as portas aqui estão abertas, né? Sempre que o senhor desejar, pode estar aqui conosco, compartilhando aí do seu conhecimento, da sua experiência, dos seus estudos, né? Que tem feito aí por longos anos. Reconheço muito o seu trabalho também, sei que o pastor tem um longo histórico nesse caminho bíblico da escatologia. Tenho certeza que os irmãos que estão aqui, eu recebi milhares de mensagens quando eu anunciei que ia estar com o senhor. A live perfeita, a live dos sonhos, a live histórica. Então fiquei muito contente, com certeza o senhor é muito bem quisto aqui, muito querido aqui. E até peço que os irmãos que porventura não se inscreveram ainda no canal do Pastor Lamartine, que façam isso urgentemente, porque com certeza você vai ser abençoado, edificado. O Pastor Lamartine traz aí muito conhecimento, muita informação também sobre o que está acontecendo no mundo, e de um ponto de vista teológico, bíblico, profético. Com certeza você vai ser muito abençoado. Eu vou abrir aqui a palavra para o pastor Lamartine para dar também. Eu não vou conseguir ler os comentários, amados, porque a hora avançou muito, né? São 9h35. Quem sabe numa outra oportunidade a gente faça uma outra live aí para responder algumas perguntas também, né, pastor? Porque eu creio que o povo quer saber de muita coisa aí. Mas nesse momento a gente vai avançar muito na hora. Depois eu vou estar lendo, com certeza o Lamartine vai estar lendo os comentários também. E eu quero abrir a oportunidade, irmã Márcia, mais uma vez, né, fazendo oferta. Outras pessoas também fizeram oferta que eu não pude nem mencionar. Mas o senhor fazer as suas considerações, né, falar sobre o que o senhor desejar nesse momento. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite, me senti muito honrado. Estou muito feliz de ver como Deus está levantando pessoas, né, com essa mensagem de alerta, chamando a igreja, né, para a consagração e a preparação para a vinda de Jesus. Quero dizer que eu espero muito que todos os seus ouvintes, aí, os seus seguidores tenham gostado, agradecer por essa honra. Se tiver alguém aqui também que é meu seguidor, que ainda não seguiu o Marcelo, vai lá, curte, Obrigado. clica no sininho, faça tudo, porque nós precisamos aumentar o ciclo de pessoas que falam a respeito disso, porque esse é o tempo que Deus, para nós tocarmos a trombeta até que Jesus venha. Muito obrigado, fico muito agradecido e vamos fazer outras. Com certeza vamos ter outras oportunidades. Um beijo para todo mundo aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez, pastor Lamartine, que Deus te abençoe e continue abençoando o teu ministério agora com a igreja, né? Com a Yao Church, né? Yao Church, né? Yao Church, né? Onde é que ela fica, pastor? Fica na Avenida Monfarrege, 1024, ali na Imperatriz Leopoldina, São Paulo. Glória a Deus. Querido, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui conosco. Amém. Muito obrigado pela presença. E com certeza até uma próxima live aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e possamos ter aí uma noite na presença de Deus mais uma vez.